Olá, pessoal. Como estão? Tudo bem com vocês? Mais uma vez, pessoal, estou com um problema de áudio. Já configurei várias vezes o áudio, tanto no microfone quanto no notebook. Resolvi, pessoal, o áudio fica baixo. E aí eu sou obrigado a utilizar o microfone próximo da boca, tá beleza? Felizmente tem que ser dessa forma. Eu tenho conversado com vocês três assuntos importantíssimos, pessoal, para nós discutirmos. Tá legal? A primeira matéria é da mídia russa RT, 7 de fevereiro desse ano, porque as pessoas têm medo de cidades de 15 minutos. Ou seja, são as cidades, as smart cities, né? Cities, as cidades inteligentes. O conceito recém-popular de ter tudo o que você precisa a um alcance fácil é visto por alguns como um passo em direção ao controle total. É exatamente isso. O propósito, o objetivo é esse. Robert, acho que é Bridges, é um escritor e jornalista americano. Ele é autor de Meia-Noite no Império Americano, como as corporações e seus servidores políticos estão destruindo o sonho americano. Aí ele trata especificamente dos Estados Unidos, mas isso abrange todo o mundo. Em um esforço para tornar as cidades mais fáceis de usar e ecológicas, essa é a Agenda 2030 da ONU, junto com o Fórum Econômico Mundial também, os planejadores urbanos revelaram a cidade de 15 minutos, que espera manter os moradores perto de casa para combater as mudanças climáticas. Falácia das mudanças climáticas. A narrativa falsa. Mas esse plano abrirá as portas para maiores restrições. Mais de 2.000 manifestantes saíram às ruas de Oxford, ou seja, lá no Reino Unido, Inglaterra, no início deste mês, para expressar sua hostilidade ao controverso conceito de 15 minutos. Já foi discretamente revelado em várias grandes cidades, incluindo Barcelona, Melbourne, Paris e Milão, ou seja, Espanha, Austrália, França e Itália. Né? Centrado no trabalho do urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, cidades de 15 minutos são projetadas para que as necessidades e serviços humanos, trabalho, educação e assistência médica, sejam acessíveis com um curto passeio de bicicleta ou a pé da porta da frente. Essa cidade é dividida em bairros ou zonas, e os moradores locais têm pouca ou nenhuma necessidade de viajar para fora de seus arredores imediatos. Quando necessário, essas viagens podem ser realizadas por transporte público ou estradas circulares, mantendo as emissões nocivas dos carros particulares no ar da cidade no mínimo. Tá? A movimentação dos cidadãos. Esse é o objetivo, essa é a meta, controle. À primeira vista parece difícil argumentar com esta proposta. Depois de tudo, a maioria das pessoas, uma vez ou outra, se viam chegando automóveis e tal, blá 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 aqui. Vamos pular essa parte. Parece que grande parte do ceticismo e até da paranoia em cerca de 15 minutos decorre da história recente, particularmente da experiência da humanidade com aquele evento de 2019 e dos métodos restritivos que alguns líderes mundiais escolheram para lidar com esse evento de 2019. Para complicar ainda mais as coisas, a própria ideia de que a mudança climática é um problema que deve ser combatido a todo custo é uma questão que parece ser tão controversa quanto o grande debate sobre o aborto ou o controle de armas, né, nos Estados Unidos. Algumas pessoas, muitos deles na direita política, veem esse ambientalismo como nada além de uma desculpa para exercer mais controle do governo sobre as pessoas. E é exatamente isso. Esse é o objetivo final. Além disso, a capacidade da cidade de 15 minutos de ajudar o meio ambiente foi posta em causa. Uma narrativa falsa,
que tem como justificativa colaborar para a redução, supostamente, dos problemas no clima. Mas, na verdade, a meta é controle sobre toda a população de cada cidade. Ou seja, é como se pegasse um gado e colocasse no curral, né? Só delimitando o limite, ou seja, o gado pode caminhar, pode se deslocar, e é dessa forma que eles querem fazer com o ser. A segunda matéria, da Tribuna Nacional, a matéria de 26 de abril de 2023, gravíssimo. Nova York lançará a polícia alimentar para limitar o consumo dos residentes em nome da justiça climática. Vejamos, pessoal, que é tudo uma questão de agenda, e aqui o foco é o clima, a colaborar com o clima. American Express faz parceria com Nova York para travar, eu não posso falar essa palavra, conflito contra carnes e laticínios. Para combater o mítico bicho-papão conhecido como, abre aspas, mudança climática, o prefeito de Nova York, Eric Adams, introduziu um novo esquema de policiamento alimentar que rastreará, abre aspas, a pegada de carbono, fecha aspas, dos nova-iorquinos com base nos tipos e quantidades de alimentos que comem. Tudo isso está contido na Agenda 2030 da ONU, nas ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e bem complementa a agenda do Fórum Econômico Mundial, do fundador e diretor alemão Klaus Schwab. Está tudo contido nessas duas agendas, pessoal. A fim de alcançar uma redução de 33% nas emissões baseadas em alimentos até o ano de 2030, a ADA deseja acompanhar de perto os hábitos de consumo de alimentos dos quase 9 milhões de habitantes de sua cidade. A ADA anunciou o esquema esta semana, junto com o Gabinete de Clima e Justiça Ambiental do prefeito, como parte da promessa contínua da Big Apple de parar o aquecimento global em suas trilhas. Outra narrativa fala, não existe aquecimento global. Isso não existe, pessoal. Basta vocês pesquisarem a fundo, isso não existe aquecimento global. Durante o anúncio, o escritório publicou um gráfico descrevendo o inventário anual de gases de efeito estufa da cidade de Nova York. Outra falácia, não existe efeito estufa, que supostamente rastreia a pegada de carbono do consumo doméstico individual de alimentos. De exercer o controle sobre a população. Como você pode esperar, o esquema visa a carne e os laticínios como, abre aspas, ruins, categorizando-os como os que mais contribuem para o aquecimento climático. Completamente falsos. A solução, dizem-nos, é parar de comer carne e laticínios e, em vez disso, consumir substâncias à base de plantas geneticamente modificadas de um laboratório. É fácil falar sobre as emissões provenientes dos veículos e como isso afeta a nossa pegada de carbono, viciadas no evento. Mas agora temos que falar sobre carne bovina. A American Express faz parceria com Nova York para travar o conflito contra carnes e laticínios. Todas essas megacorporações, elas fazem parte dessa narrativa e desse processo de implementação de mudanças
no hábito das pessoas, pessoal. É assim que funciona, isso aqui é fato. Esse rastreador monitorará os hábitos e padrões de consumo de alimentos de cada residência em Nova York e publicará os dados do mesmo site onde são publicados os dados do inventário anual de fontes de gases de efeito estufa da cidade. Nada disso aqui, pessoal, é verídico, é verdade. Tudo são narrativas inverídicas, tendo como base justificativa para a implementação desse processo de mudança no hábito das pessoas. Iremos a terceira matéria, que também é da Tribuna Nacional, da mídia Tribuna Nacional. Essa matéria é do ano passado, 3 de outubro de 2022. O site do Fórum Econômico Mundial revela que a agenda de comer insetos é sobre destruir a alma humana. A maioria dos humanos tem uma aversão natural quando se trata de insetos. A visão de alguns tipos de insetos, como baratas, por exemplo, provoca uma sensação instantânea de nojo. Também faz parte das ODS da Agenda 2030 da ONU e da Agenda do Fórum Econômico Mundial também. Esta é uma característica quase universal em humanos, acredita-se que seja instintivo. Nossa inclinação natural a recuar quando um inseto está perto de nós pode ser nosso cérebro nos alertando que essas coisas podem morder, picar, infectar ou até nos envenenar, até a palavrinha aqui que eu não posso falar. A elite global, mais notavelmente fora econômico mundial, quer que coloquemos baratas em nossas bocas, mastiguemos seu exterior crocante e engulamos seu interior verde e viscoso. Eles querem que comamos baratas enquanto sorrimos, não possuímos nada e fingimos ser felizes. É a frase enigmática aqui do Fórum Econômico Mundial. Você não possuirá nada, o cidadão não terá posse de nada, mas será feliz e se alimentará de outras fontes que não são as proteínas necessárias para nós. A agenda de comer insetos não é uma piada, está começando a se filtrar na mídia de massa e até mesmo no sistema educacional. O objetivo é normalizar e até glamourizar o consumo de bichos. Isso é fato já, pessoal. Isso já é fato. Então, por que os poderes que são focados a lazer em forçar as massas a comer grilos, lavras de farinha e baratas? Aqui está uma olhada na situação. Primeiro, você deve entender um fato importante. O Fórum Econômico Mundial está procurando redefinir o que significa ser um humano na Terra. Isso é uma reengenharia social, pessoal. Eles acreditam que temos muitas liberdades e que consumimos muitos recursos. Aí está bem evidente o autoritarismo sobre os cidadãos. Você não será proprietário de nada, você não terá nada, e você será feliz. Que eles pretendem para todos nós, pessoal. E aqui continua a matéria. A agenda de comer insetos agora passou para a próxima fase do plano. Celebridades estão comendo insetos na Câmara. Os jornalistas da grande mídia estão escrevendo artigos promovendo a ingestão de insetos como uma inevitabilidade. As escolas estão forçando as crianças a comer insetos em sala de aula. Como essa matéria de 2022, outubro de 2022, há matérias semelhantes, temas semelhantes atuais, pessoal. Mas isso aqui já nos dá uma ideia da implementação nesse processo de mudança da sociedade, ou seja, a reengenharia social. Eles irão mudar todas as atividades
da sociedade humana, pessoal. E isso goela abaixo a nós, a todos nós. E irão legalizar tudo isso. Infelizmente, eles conseguirão, pessoal. Eles conseguiram quase todas essas metas das duas agendas, do Fórum Econômico Mundial e da Agenda 2030 da ONU. São 3 temas importantíssimos, são 3 temas relevantes e que nos alertam que a elite global, a elite mundial deseja para toda a humanidade. Deixe o like, pessoal, se gostaram do conteúdo, deixe o like. Quem não gostou também pode dar dislike, não há problema. Quem não for inscrito no canal, está vendo o vídeo, faça uma pesquisa no canal, entre na página do canal e verifique o conteúdo. E se gostar do conteúdo, achar relevante, achar útil, se inscreva no canal, pessoal. Quem quiser também faça comentários e compartilhe o vídeo para que esse tipo de conteúdo, esse tipo de assunto chegue a mais pessoas para poder a plataforma recomendar. Tá legal? Eu conto com esse apoio de vocês. Essa é a realidade desse mundo. E não a fantasiosa que a mídia mundial controla e demanda para a população mundial. Esses temas, essas agendas são de fato a realidade para a humanidade. Um forte abraço a todos, pessoal. Fique com o nosso Messias, com o nosso Criador, e até o próximo vídeo, pessoal.